Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos diante do Senhor com o poder do Salmo 35, versículo 4. Uma oração para que todo mal seja afastado e para que Deus nos guie, nos proteja e nos mantenha seguros em seu cuidado. A palavra diz: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Tornem atrás e envergonhem-se os que intentam o meu mal. É a voz do justo que confia no Deus que expõe as trevas e derruba os planos ocultos. Quando ele age, nenhuma trama do inimigo se sustenta. Se você busca justiça, proteção e livramento, escreva seu nome nos comentários e interceda por aqueles que precisam desta oração. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e caminhe conosco todos os dias, sob a proteção e a força da palavra. Agora, prepare seu coração, porque o Senhor se levanta neste instante para lutar por você. Senhor Todo-Poderoso, neste momento eu ergo minha voz e meu coração diante do teu trono, lembrando do que o Salmo 35 declara: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Tornem atrás e envergonhem-se os que intentam o meu mal. Pai, eu me coloco diante de ti porque reconheço que só tu és o justo juiz, aquele que vê tudo o que está oculto, aquele que conhece cada plano secreto arquitetado contra mim, aquele que enxerga até o que foi sussurrado no silêncio das trevas. Nada escapa ao teu olhar, nada se mantém escondido diante da tua luz. Senhor, eu clamo para que toda obra de injustiça, toda ação sorrateira, toda acusação mentirosa que tenha sido levantada contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu nome, seja agora trazida à luz. Que toda armadilha oculta seja revelada, que todo plano ardiloso seja desmontado diante da tua presença. Pai, que aqueles que tramam contra mim sejam confrontados pela tua verdade, que a vergonha da própria maldade os alcance e que o teu nome seja glorificado na minha vitória. Ó Deus, tu sabes de cada injustiça que já enfrentei, de cada momento em que fui acusado sem razão, de cada palavra distorcida que foi usada contra mim. Tu viste quando fui julgado sem ter chance de me defender. Tu sabes quando tentaram apagar minha honra, e tu sentiste comigo a dor do desprezo e da falsidade. Por isso eu te peço, Senhor, levanta-te como guerreiro em meu favor, como juiz, como defensor que não se intimida. Assim como diz o Salmo 35, que aqueles que intentam o meu mal sejam confundidos, que as palavras deles se voltem contra eles mesmos, que os passos que planejaram para me derrubar se tornem tropeço para os próprios pés. Que o vento do teu espírito sopre tão forte que desfaça cada laço, que desmonte cada armadilha, que desintegre cada plano maligno antes que chegue até mim. Senhor, não permitas que o falso testemunho prospere. Não deixes que a mentira triunfe sobre a verdade. Pai, entra nas reuniões secretas onde planejam contra mim. Desmascara, expõe, revela. Que aqueles que agem nas sombras sejam trazidos para a luz e não consigam mais sustentar a maldade que alimentam. Assim como o sol dissipa a neblina, que a tua presença dissipe a trama do inimigo até que nada mais permaneça oculto. Que todos saibam que o Senhor é Deus de justiça, que defende os seus filhos e não abandona aqueles que confiam no teu nome. Eu te peço, Senhor, que a minha causa seja julgada pelas tuas mãos. Não permitas que os homens distorçam o que é reto. Não deixes que a minha vida seja conduzida pelas mãos de quem não te teme. Tu és o meu advogado, o meu defensor fiel, aquele que se coloca entre mim e o ataque, aquele que garante que nenhuma injustiça prevaleça para sempre. Assim como diz a tua palavra, Pai, que sejam envergonhados os que se levantam contra mim, não para que eu me glorie na queda deles, mas para que todos vejam que há um Deus vivo que se levanta em favor dos seus. Que o teu julgamento seja claro e que todos reconheçam que a verdade sempre encontra caminho para se manifestar. Senhor, quando eu for caluniado,
lembra-me que a minha identidade está em ti e não nas palavras dos homens. Quando tentarem roubar a minha paz, que a tua presença seja meu refúgio. Quando buscarem destruir o que construí com suor e fidelidade, que tu mesmo sejas o meu restaurador e provedor. Pai, que todo dardo inflamado lançado contra mim seja interceptado pela tua mão. Que toda acusação injusta perca a força antes de me alcançar. Que todo olhar malicioso seja confundido e todo coração que alimenta inveja ou rancor seja confrontado pela tua verdade. Senhor, eu confio que o teu julgamento é perfeito. Eu descanso na certeza de que o mal pode até se levantar com violência, mas não permanecerá de pé diante da tua presença. A minha esperança não está no braço humano, mas no poder do Deus que governa céus e terra. E assim, enquanto muitos confiam na força própria ou em alianças humanas, eu escolho confiar em ti, que és o único capaz de reverter causas impossíveis e transformar vergonha em honra. Tu és Deus que não apenas vê a dor, mas também responde. Tu és Deus que não apenas ouve o clamor, mas se levanta para agir. E é nessa certeza que eu permaneço firme, sabendo que o teu tempo é perfeito e que quando o Senhor se move, nenhum inimigo permanece de pé. Pai, a tua palavra diz que tu és poderoso para frustrar os intentos das nações e desfazer os planos dos povos. Se o Senhor faz isso diante de exércitos inteiros, quanto mais fará diante daqueles que tentam tocar em um filho teu. Senhor, que cada passo planejado contra mim seja tropeço para o próprio inimigo. Que o caminho que ele preparou para me derrubar se transforme numa estrada sem saída para ele mesmo. Que toda emboscada armada perca o sentido. Que toda rede lançada para me prender seja rasgada antes de me alcançar. Que a tua mão, forte e poderosa, mude o curso dos acontecimentos para que nada se cumpra conforme foi arquitetado contra a minha vida. Pai, eu sei que muitas vezes o inimigo opera no silêncio, esperando o momento certo para agir. Mas eu te peço, antecipa os meus passos, abre os meus olhos espirituais para que eu perceba o perigo antes que ele me alcance. Assim como o vento dispersa a fumaça, que a tua presença dissipe toda a estratégia feita no oculto, que eles não consigam manter foco, que os pensamentos deles se embaralhem, que a mente deles perca a força para organizar o mal. Pai, que até o que já foi preparado se torne inútil, que cada armadilha se quebre em pedaços, que cada porta que eles tentaram abrir contra mim se feche com força e que o som dessa porta fechando seja o anúncio de que o Senhor já assumiu a batalha. Senhor, a tua palavra diz que o inimigo vem por um caminho, mas fugirá por 7, que isso se cumpra agora na minha vida. Que toda força contrária, seja ela visível ou invisível, seja dispersa de tal maneira que nunca mais consiga se reunir contra mim. Que eles fujam diante da tua presença, não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é poderoso e habita em mim. Senhor, não permita que o inimigo encontre repouso enquanto tentar tocar na minha vida. Que a cada tentativa frustrada, ele saiba que há um Deus vivo que me protege, que me guia e que não permite que eu seja derrotado. Pai, eu também oro por discernimento para que eu não me assuste com o barulho das ameaças, porque sei que muitas vezes o inimigo ruge como leão, mas não tem poder real para me tocar, e o Senhor já o mantém acorrentado. Que eu saiba permanecer firme, olhando apenas para ti, sem me distrair com o caos que o Senhor mesmo está gerando no campo adversário para me proteger. Que todos vejam e saibam que foi o Senhor quem interveio. Que a tua glória seja vista não apenas na minha vitória, mas também no modo como o Senhor desmontou cada passo do inimigo. Que aqueles que me observam vejam que a minha confiança não está na minha habilidade de me defender, mas no poder do meu Deus, que luta por mim. Quando o Senhor se levanta, nenhum plano contrário pode permanecer de pé. E eu sei, meu Deus, que o campo do inimigo já não é o mesmo,
porque o Senhor entrou nele e transformou tudo em desordem, para que a minha vida permaneça segura sob as tuas mãos poderosas. Senhor, existem momentos em que a alma se sente esmagada pelo peso das afrontas e as palavras injustas se espalham como vento cortante. Há feridas que não vêm de mãos, mas de bocas. Há ataques que não vêm de armas, mas de intenções escondidas. Tu conheces cada um deles. Tu viste quando fui colocado em situações para me humilhar. Tu sabes das portas que se fecharam não por falta de capacidade, mas porque alguém plantou sementes de mentira e desconfiança. É por isso que hoje eu clamo, Pai. Cerca a minha vida com a tua proteção como um muro inabalável. Cobre-me com as tuas asas e não permitas que mais nada me atinja. Senhor, tu és aquele que restitui o que foi perdido. Não apenas livras, mas devolves. Não apenas proteges, mas restauras. Eu te peço, devolve-me aquilo que tentaram roubar. Restaura minha reputação, minha credibilidade, minha paz diante de todos. Que os mesmos que tentaram me expor sejam testemunhas da tua intervenção e que vejam com os próprios olhos a honra que vem do teu trono sendo colocada sobre mim novamente. Pai, assim como o teu servo Davi foi cercado por inimigos e mesmo assim teve a sua honra elevada diante do povo, que assim também aconteça comigo. Não para que eu me glorie, mas para que o teu nome seja exaltado na minha vida. Que aqueles que apostaram na minha queda tenham que assistir à tua mão me levantando. E que os que espalharam dúvidas sobre mim se calem ao ver o teu favor me cobrindo. Protege-me, Senhor, não apenas contra os ataques evidentes, mas também contra as sutilezas que corroem a honra em silêncio. Contra a insinuação maldosa, contra a comparação injusta, contra o olhar de desprezo que tenta me diminuir. Que a minha vida esteja blindada não só contra feridas físicas, mas contra tudo aquilo que tenta me reduzir diante dos outros. Que o meu nome esteja guardado no teu livro, intacto e protegido, como herança que ninguém pode tocar. Assim como José foi traído e vendido, mas colocado em posição de honra pelo Senhor, eu te peço que a minha história também seja marcada pela reviravolta que só o teu poder pode realizar. Que o Senhor use até as ações daqueles que tentaram me ferir para me conduzir ao lugar onde o teu propósito será cumprido. Que a minha honra não seja medida pelo reconhecimento humano, mas pelo selo do teu favor. Senhor, dá-me serenidade para esperar o teu agir, porque sei que o teu tempo é perfeito e que a minha restauração será completa e visível para todos. Pai, que as tentativas de me atacar se tornem inúteis, que as mãos que se levantarem contra mim sintam o peso da tua presença. Que todo olhar de desdém seja confrontado pelo brilho da tua glória sobre mim, e que toda língua que se mover para me difamar se cale diante do teu julgamento. Senhor, tu és aquele que transforma a maldição em bênção, e eu te peço que assim seja hoje sobre a minha vida. Onde lançaram palavras para destruir, que o Senhor faça brotar prosperidade. Onde tentaram plantar desânimo, que floresça ânimo redobrado. Onde semearam tristeza, que surja alegria abundante. Pai, reveste-me com a armadura espiritual, para que eu não seja vulnerável aos ataques invisíveis. Coloca sobre mim o capacete da salvação para guardar meus pensamentos, a couraça da justiça para proteger meu coração, o escudo da fé para apagar todo dardo inflamado do maligno e a espada do Espírito para resistir e vencer. Que os meus passos sejam firmes e guiados pelo teu Espírito e que nenhum caminho preparado para o mal consiga me atrair. Senhor, examina também as brechas que possam existir na minha vida e que o inimigo tenta explorar. Fecha essas portas agora, Pai. Lava-me com o teu sangue, purifica minhas motivações, fortalece meu espírito para que eu não dê lugar à ação das trevas.
Pai amado, eu sei que o inimigo não descansa em seus planos, mas eu também sei que o Senhor nunca dorme. Sei que o Senhor é o vigia constante da minha vida, que me guarda de dia e de noite e que não permite que eu seja vencido. Senhor, que esta reversão não seja apenas para me proteger, mas também para fortalecer minha fé e me lembrar que mesmo quando não vejo, o Senhor está agindo. Que eu nunca me esqueça de que a Tua presença é a maior barreira contra qualquer ataque. Senhor, como está escrito, a verdade florescerá da terra e a justiça olhará do céu. Que essa verdade floresça na minha vida agora. Ensina-me a permanecer firme e silencioso quando o Senhor me pedir, e a falar quando for necessário. Que a minha reação seja guiada pela Tua sabedoria e não pela emoção, porque sei que a batalha pela minha honra não é minha, mas Tua. E quando essa exaltação vier, Pai, guarda o meu coração para que eu não me esqueça de onde o Senhor me tirou. Que eu não use o lugar de honra como troféu pessoal, mas como plataforma para continuar exaltando o Teu nome. Pai amado, eu creio que a batalha que enfrento hoje é apenas parte de um processo que vai me levar a um lugar mais alto. Creio que cada lágrima será trocada por cânticos de alegria. Creio que o Senhor está virando a página e escrevendo um novo capítulo onde a honra substituirá a vergonha e onde a vitória será tão grande que eu olharei para trás e entenderei que tudo valeu a pena. Senhor amado, eu estou diante de Ti não apenas para falar das lutas que tenho enfrentado, mas para reconhecer que mesmo no meio delas, o Senhor me sustenta com uma alegria que o mundo não pode dar e que ninguém é capaz de tirar. A Tua palavra, no Salmo 35, versículo 9, diz: "E a minha alma se regozijará no Senhor e se alegrará na sua salvação." E é nessa promessa que encontro descanso e força, porque sei que a minha alegria está enraizada na certeza da Tua salvação e no cuidado constante que tens por mim. A Tua palavra, no Salmo 35, versículo 10, diz: "Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como Tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, e o pobre e o necessitado daquele que o rouba?" E é nessa promessa que me firmo, porque sei que o Senhor me guarda de forças maiores que eu e me protege de perigos que eu nem consigo perceber. Pai, o mundo pode até tentar me alcançar, mas sei que nenhum plano espiritual tem poder para atravessar a muralha que o Senhor ergue ao meu redor. Se Tu és o meu escudo, não existe arma que me atinja. Se Tu és a minha torre forte, não existe altura que o inimigo possa escalar para chegar até mim. O Senhor é aquele que me esconde debaixo das Tuas asas e me mantém intocável enquanto o vento da batalha sopra ao redor. Quantas vezes, Senhor, eu nem percebi o perigo que estava prestes a me atingir, mas o Teu cuidado me livrou antes mesmo que eu soubesse do ataque. Quantas vezes palavras foram lançadas, decisões foram tomadas contra mim, armadilhas foram preparadas, mas todas caíram por terra porque a Tua mão me guardou. E hoje eu me levanto para agradecer e reafirmar: ninguém pode roubar aquilo que o Senhor me deu. Ninguém pode impedir o cumprimento da Tua vontade na minha vida. Pai, eu sei que estar intocável nas Tuas mãos não significa ausência de batalhas, mas certeza de vitória. Significa que mesmo que o inimigo se levante, ele será envergonhado. Mesmo que tentem me derrubar, o Senhor me sustentará. Mesmo que venham contra mim de todas as direções, o Senhor me cercará com livramento. Guarda, Senhor, não apenas a minha vida física, mas também o meu coração e minha mente. Protege minhas emoções de ataques que tentam me desanimar. Protege minha fé de palavras que tentam enfraquecê-la. Que eu esteja tão escondido em Ti que o inimigo não encontre espaço para semear medo, dúvida ou insegurança. Assim como a Tua palavra declara, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu me coloco debaixo desse abrigo. Sei que nenhuma força contrária pode atravessar o escudo da Tua presença. Sei que enquanto o Senhor estiver à frente, nenhum mal terá acesso ao que o Senhor selou como Teu.
Pai, que eu não viva paralisado pelo medo do que pode acontecer, mas impulsionado pela certeza do que o Senhor já decretou. Que eu caminhe sem olhar para trás, porque sei que o inimigo não pode tomar posse de nada que pertence ao teu plano. E quando vierem dias de pressão, lembra-me que não estou vulnerável nas mãos de homens, mas seguro nas mãos de Deus. Que eu jamais esqueça que essas mãos já abriram mares, já derrubaram muralhas, já fecharam a boca de leões, e que elas continuam agindo com o mesmo poder hoje, sobre mim e sobre tudo o que o Senhor confiou a mim. Senhor, eu descanso nesta verdade. Não importa quem tente, não importa o quanto tentem, não importa de onde venha a oposição. Se o Senhor disse que é meu, ninguém poderá tomar. Se o Senhor declarou que eu chegarei, nada poderá me impedir. Porque estou guardado, selado e intocável nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e é lá que permanecerei para sempre. Há dias em que o peso da vida tenta nos fazer acreditar que estamos vulneráveis, expostos e sem proteção. As notícias, as circunstâncias e até mesmo as palavras de outras pessoas podem nos fazer sentir que estamos sozinhos, à mercê de forças que não conseguimos controlar. Mas quando nos lembramos do que está escrito no Salmo 35, versículo 10, todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, e o pobre e o necessitado daquele que o rouba? Percebemos que a nossa segurança não depende daquilo que conseguimos fazer, mas sim das mãos que nos sustentam. Estar nas mãos de Deus é estar no lugar mais seguro do universo. É mais do que proteção física, é um abrigo para a alma, um refúgio para o coração e um escudo para a mente. Significa que não existe força, estratégia ou armadilha capaz de ultrapassar o muro da sua presença. E isso não quer dizer que não enfrentaremos tempestades. Significa sim que mesmo nelas não seremos destruídos. A diferença não está na ausência da luta, mas na certeza da presença de Deus no meio dela. Pense em quantas vezes o Senhor já o livrou de situações que você nem percebeu. Quantas vezes o perigo estava próximo, mas não o alcançou. Quantas palavras foram ditas contra você e não encontraram espaço para ferir? Quantas portas erradas se fecharam, não como perda, mas como proteção? É assim que Deus trabalha, guardando seus filhos, muitas vezes de forma silenciosa, mas sempre eficaz. Talvez você esteja neste momento diante de algo que parece grande demais para enfrentar. Pode ser uma acusação injusta, um cenário de incerteza, uma decisão difícil ou até um ataque espiritual que tenta roubar sua paz. Mas lembre-se, o que Deus determinou para a sua vida não pode ser cancelado por mãos humanas. O que Ele segura nas suas mãos, ninguém pode arrancar. Hoje, escolha descansar nessa verdade. Respire fundo e entregue a Ele as preocupações que pesam sobre você. Lembre-se de que o seu futuro não está solto no vento, mas firmado na fidelidade de Deus. E quando o medo tentar sussurrar que você está sozinho, responda com a certeza da palavra: você está guardado no lugar mais seguro, nas mãos do Criador. E ali, nenhuma mentira, ameaça ou ataque poderá prevalecer. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje estivemos juntos diante do Senhor, clamando com base no poderoso Salmo 35, 4, confiando que Ele mesmo está confundindo e envergonhando aqueles que se levantam contra a nossa vida, revertendo planos malignos, restaurando a honra e nos conduzindo à vitória. Creia, enquanto orávamos, o céu já se movia em nosso favor. Permaneça firme, porque o Deus que te guarda não dorme e já colocou um limite para toda perseguição. A justiça dele é perfeita e virá no tempo certo, para que todos saibam que a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo palavras e clamor diário que fortalecem e protegem.
Escreva nos comentários o seu nome e o nome daqueles que precisam dessa cobertura espiritual, para que possamos interceder juntos. E não guarde esta oração apenas para você. Compartilhe com familiares e amigos, para que mais pessoas sejam fortalecidas pelo poder da palavra e pelo agir do Senhor. Hoje, a proteção de Deus está sobre você, e nenhum plano contrário permanecerá de pé.